Meu pai nunca chorou na minha frente. Nunca. Nem quando minha mãe morreu. Nem quando ele perdeu o emprego. Nem quando a vida esmagou ele de todas as formas possíveis. Mas naquela noite, ele entrou na minha casa tremendo, com o rosto molhado, e disse a frase que rasgou minha alma. Filha, me roubaram, e foi alguém da nossa família. Eu não sabia, mas a partir daquele instante, eu ia descobrir a pior verdade da minha vida. Era uma terça-feira comum. Chovia grosso lá fora, daquele jeito que só chove em Porto Alegre. Uma chuva pesada, barulhenta, que entope bueiro e alaga a rua em questão de minutos. Eu tinha acabado de dar banho na Ana, minha filha de 7 anos. Ela estava de pijama rosa, sentada no sofá velho da sala, assistindo desenho com o volume baixo. O ventilador girava devagar no teto, fazendo aquele rangido que eu já nem ouvia mais. A casa cheirava a sabonete de bebê misturado com café requentado. Eu estava cansada. Não só do dia, cansada da vida. Tinha dado 3 aulas naquela tarde, corrigido provas no intervalo, pegado 2 ônibus lotados para voltar para casa, parado no mercado da esquina para comprar pão e leite. Meu corpo doía. Minhas costas doíam. Minha cabeça doía. E ainda tinha roupa para estender, louça para lavar, lição da Ana para conferir. Quando ouvi a campainha tocar, pensei que fosse a dona Cida, a vizinha do lado, vindo devolver o saleiro que tinha pedido emprestado de manhã. Mas quando abri o portão de ferro pintado de verde, aquele verde desbotado que eu vivia dizendo que ia mandar pintar, mas nunca pintava, quase cai para trás. Era meu pai, seu Ramiro. 67 anos. Corpo curvado, camisa xadrez molhada de chuva, cabelo ralo grudado na testa. E os olhos... Meu Deus! Os olhos dele estavam vermelhos, inchados, molhados. Ele estava chorando. Senti um aperto tão forte no peito que pensei que fosse desmaiar ali mesmo, na soleira da porta. Meu pai não chorava. Meu pai era pedra, era concreto. Era aquele tipo de homem que engole tudo, que segura tudo, que nunca deixa nada vazar. Quando minha mãe morreu há 10 anos, ele ficou mudo por 3 dias. Não chorou, não gritou, não desabou. Só ficou sentado na cadeira de plástico no quintal, olhando pro nada, fumando cigarro atrás de cigarro. E agora ele estava ali, na minha porta, chorando. Pai? Minha voz saiu trêmula, quase inaudível. O que aconteceu? Ele não respondeu. Só entrou, empurrando o portão com a mão trêmula, e parou no meio da sala, pingando água no chão. A Ana levantou do sofá, assustada, e veio se esconder atrás de mim. Eu coloquei a mão no ombro dela, tentando passar uma calma que eu não tinha. Pai, fala comigo. Tá passando mal? Precisa ir pro hospital? Ele balançou a cabeça. Respirou fundo. E quando abriu a boca, a voz dele saiu quebrada, rasgada, quase irreconhecível. Filha, me roubaram. Eu pisquei. Tentei processar. Roubo. Ele foi roubado. Na rua. No ônibus. Alguém entrou na casa dele? Roubaram o quê, pai? Teu celular? Tua carteira? Ele levantou os olhos para mim. E o que eu vi ali dentro era dor. Dor pura. Dor antiga. Dor que eu nunca tinha visto nele. Roubaram tudo, Laura. Tudo o que eu juntei. 23 anos juntando. E levaram tudo. Meu coração começou a bater mais rápido. 23 anos. Ele estava falando de dinheiro. De uma quantia grande. De algo que ele guardava escondido. Pai, calma. Senta aqui. Vou pegar uma toalha para ti. A gente conversa com calma. Ele sentou na cadeira da cozinha, as mãos tremendo em cima da mesa. Fui buscar uma toalha velha no banheiro. Sequei o rosto dele, o cabelo dele. A Ana ficou parada no corredor, me olhando com aqueles olhos grandes, assustados. Eu fiz sinal para ela voltar para o sofá. Ela obedeceu em silêncio. Pai, me explica direito. Onde estava esse dinheiro? Quanto era?
Ele respirou fundo, limpou os olhos com as costas da mão. Eu guardava, dentro de uma caixa de ferramentas, no fundo do armário do meu quarto. Ninguém sabia, só eu. Era para vocês, para ti e pro Marcos, para quando eu morresse, para vocês não passarem sufoco. Senti um nó na garganta. Meu pai, esse homem duro, fechado, que mal falava comigo nos últimos anos, tinha juntado dinheiro para mim. Quanto era, pai? Ele engoliu seco. 32 mil reais. O mundo girou. 32 mil reais. Para um homem como meu pai, que viveu a vida inteira com salário mínimo, que trabalhou de pedreiro, de porteiro, de vigia, de tudo, 32 mil era uma fortuna. Era anos de economia. Era vida. Era sacrifício. E alguém levou? Ele assentiu, devagar, a voz sumindo de novo. Levaram tudo, filha. Cada centavo. E o pior é que não foi assalto. Ninguém arrombou a porta. Ninguém quebrou o armário. Quem levou? Sabia onde estava. Quem levou? Entrou na minha casa. Teve acesso. Eu senti um frio subindo pela espinha. Como assim, pai? Ele me olhou nos olhos e disse, quase num sussurro: foi alguém da família, Laura. Se você já passou por um momento que virou seu mundo de cabeça para baixo, fica comigo nessa história. E aproveita para se inscrever no canal, porque aqui a gente vive isso juntas. Eu não conseguia falar. Minha mente estava travada. Família. Alguém da família. Quem? Eu? Marcos? Patrícia? Quem mais tinha acesso à casa dele? Pai, mas... como tu sabe que foi alguém da família? Ele passou a mão pelo rosto, cansado, destruído. Porque ninguém mais entra lá, Laura. Só tu, teu irmão e a Patrícia. E vocês são as únicas pessoas que sabiam que eu guardava dinheiro em casa. Mas eu não sabia disso. Eu não fazia ideia. Mas tu sabia que eu guardava dinheiro, não sabia? Quantas vezes tu me viu colocando nota dentro de envelope? Quantas vezes tu me perguntou o que eu estava fazendo e eu disse que estava juntando um dinheirinho? Eu lembrava, vagamente, anos atrás, quando eu ainda ia na casa dele com frequência, antes de tudo ficar ruim entre a gente, antes da distância, antes de eu me cansar de tentar ter uma relação com um pai que nunca se abria. Mas eu nunca soube onde tu guardava, pai. Eu sei, filha. Eu sei. Ele segurou minha mão em cima da mesa. A mão dele estava gelada, áspera, cheia de calos. Eu não tô te acusando. Mas alguém descobriu. Alguém entrou no meu quarto. Alguém mexeu nas minhas coisas. E levou tudo. Fiquei em silêncio, tentando processar, tentando entender. E o Marcos? Ele sabe disso? Meu pai balançou a cabeça. Ainda não. Eu vim te contar primeiro. Porque eu preciso de ti, Laura. Eu preciso que tu me ajude a descobrir quem foi. Senti um peso enorme cair sobre meus ombros. Ele queria que eu investigasse, que eu desenterrasse verdades, que eu encarasse meu irmão, minha cunhada, toda a sujeira que pudesse estar escondida dentro da nossa família. Pai, eu não sei se eu consigo... Pelo amor de Deus, filha. A voz dele saiu engasgada, desesperada. Tu é a única pessoa que eu confio, a única que eu sei que não fez isso. Pelo amor de Deus, me ajuda. Ele voltou a chorar. Ali, na minha frente. Esse homem que eu conhecia há 34 anos e que nunca tinha mostrado fraqueza. E naquele momento, eu soube. Eu ia ajudar, mesmo que doesse, mesmo que destruísse o que restava da nossa família, mesmo que eu descobrisse coisas que não queria saber. Eu ia descobrir quem roubou meu pai. Meu pai dormiu no sofá naquela noite. Eu ofereci o quarto, mas ele recusou. Disse que estava bem ali, que só precisava descansar um pouco. Peguei um cobertor velho do armário, coloquei um travesseiro debaixo da cabeça dele e fiquei olhando enquanto ele fechava os olhos. Parecia menor, mais frágil.
como se tivesse encolhido anos naquelas poucas horas. Deitei na cama ao lado da Ana, mas não consegui dormir. Ficava olhando para o teto, ouvindo a chuva bater na janela, tentando entender como tudo tinha chegado ali. Como meu pai, esse homem que sempre pareceu indestrutível, tinha virado isso, um velho quebrado, chorando na minha sala. Eu e meu pai nunca tivemos uma relação fácil. Nunca. Ele era duro demais, fechado demais, ausente demais. Quando eu era criança, ele trabalhava o dia inteiro. Saía de madrugada, voltava de noite. Quando estava em casa, ficava calado, sentado na frente da TV, respondendo com monossílabos. Minha mãe era o oposto. Ela falava, ria, abraçava. Ela era o afeto. Ele era o silêncio. Quando ela morreu, tudo piorou. Eu tinha 24 anos, já morava sozinha, já estava tentando construir minha vida. Mas a morte dela me quebrou. E eu esperava, sei lá, que meu pai me abraçasse, que ele dissesse alguma coisa, que ele dividisse a dor comigo. Mas ele não fez nada disso. Ele ficou mudo, distante, trancado dentro dele mesmo. Eu tentei, juro que tentei. Ligava para ele, ia na casa dele, levava comida, perguntava se ele estava bem. Mas ele sempre dizia que sim, sempre mandava eu ir embora. Sempre me tratava como se eu fosse uma intrusa. Até que eu cansei. Até que eu parei de tentar. Nos últimos anos, a gente mal se via. Natal, aniversário, algum almoço forçado no domingo. Sempre tenso, sempre silencioso, sempre distante. E agora ele estava ali, pedindo minha ajuda. Aliás, antes de continuar, se você é mulher e já teve que engolir muita coisa calada na vida, se inscreve aqui. Esse canal é pra gente que sente. Cai, levanta e continua. De manhã cedo, antes do sol nascer, eu já estava acordada. Fiz café, coloquei pão na torradeira, sentei na mesa da cozinha com o celular na mão. Precisava ligar pro Marcos. Precisava contar pra ele o que tinha acontecido. Mas alguma coisa dentro de mim travava toda vez que eu ia discar o número. Meu irmão, Marcos, 2 anos mais novo que eu. Sempre foi o preferido do meu pai. Não que o velho admitisse, mas era óbvio. Marcos era homem. Marcos era parecido com ele. Marcos levava broncas leves enquanto eu levava olhares duros. Marcos podia errar, podia sumir, podia fazer merda. E meu pai sempre arrumava um jeito de justificar. Eu? Eu tinha que ser perfeita. Sempre. Mas a verdade é que Marcos nunca foi perfeito. Longe disso. Ele era carismático, engraçado, cheio de amigos. Mas também era irresponsável. Mudava de emprego a cada 6 meses. Vivia pedindo dinheiro emprestado. Sempre tinha um plano mirabolante que nunca dava certo. E desde que casou com a Patrícia, 3 anos atrás, tudo piorou. Ela era bonita, educada, de fala mansa. Mas eu nunca gostei dela. Tinha alguma coisa nela que me incomodava. Alguma coisa falsa. Alguma coisa calculada. Meu pai adorava a Patrícia. Dizia que ela era uma bênção na vida do Marcos. Que ela ia ajudar ele a se acertar. Eu só concordava em silêncio. Mas por dentro, eu sabia. Aquela mulher não era o que parecia. Finalmente, respirei fundo e liguei. O telefone chamou 4 vezes antes dele atender, com aquela voz arrastada de quem acabou de acordar. Alô? Marcos, sou eu. Preciso falar contigo. Laura? Que horas são, meu Deus? 6:30. Desculpa acordar tu cedo, mas é sério. O pai tá aqui comigo. Silêncio do outro lado. Depois, a voz dele mudou. Ficou alerta. O pai? Aí na tua casa? Aconteceu alguma coisa? Aconteceu. Preciso que tu venha aqui, agora. Tá, eu vou. Mas me conta, tá tudo bem com ele? Eu olhei pra sala. Meu pai ainda dormia no sofá, a respiração pesada, o rosto marcado por rugas que pareciam mais fundas do que ontem. Fisicamente, sim, mas... Vem logo, Marcos. Por favor. Desliguei antes que ele fizesse mais perguntas. 40 minutos depois,
ouvi o portão ranger. Marcos entrou com pressa, de chinelo, bermuda e camiseta amassada. Patrícia veio atrás dele, de tênis branco, calça jeans justa, blusa clara. Os cabelos dela estavam presos num rabo de cavalo perfeito. Mesmo de manhã cedo, ela estava impecável. "Cadê o pai?" Marcos perguntou, entrando direto na sala. Meu pai já estava acordado, sentado na cadeira da cozinha, com uma xícara de café na mão. Ele olhou para o Marcos e, por um segundo, viu o rosto dele se contrair, como se doesse olhar para o próprio filho. "Pai, o que aconteceu?" Marcos se aproximou, a voz cheia de preocupação. Patrícia ficou parada perto da porta, os braços cruzados, observando. Meu pai respirou fundo e contou tudo de novo. O dinheiro, a caixa de ferramentas, o sumiço, a certeza de que tinha sido alguém de dentro. Marcos ficou branco. Sentou na cadeira ao lado do pai, as mãos tremendo. 32 mil? Pai, 32 mil reais? 23 anos juntando, filho. 23 anos. Marcos passou a mão pelo rosto atordoado. "E tu acha que foi alguém da família?" "Eu não acho. Eu sei. Ninguém mais tinha acesso àquela casa. Ninguém mais sabia que eu guardava dinheiro lá." Os olhos de Marcos se encheram de lágrimas. Ele apertou o ombro do pai, a voz saindo engasgada. "A gente vai descobrir, pai. A gente vai descobrir quem fez isso e vai fazer essa pessoa devolver cada centavo." Patrícia deu um passo à frente, a voz calma, quase doce. "Seu Ramiro, o senhor tem certeza de que o dinheiro estava lá? Não tem chance de o senhor ter movido para outro lugar e esquecido?" Todos olhamos para ela. Meu pai franziu a testa. "Esquecido? Tu acha que eu sou senil, menina?" Ela levantou as mãos, num gesto defensivo. Não, claro que não. Eu só quis dizer que... às vezes a gente fica confuso, né? O senhor tá sob muito estresse." "Eu não tô confuso." A voz dele saiu firme, cortante. "Eu sei muito bem onde eu guardava meu dinheiro. E eu sei muito bem que ele sumiu." O clima ficou pesado. Marcos olhou para Patrícia com um olhar de advertência. Ela baixou os olhos, quieta. E foi nesse momento que eu percebi. Alguma coisa nela estava errada. Alguma coisa na forma como ela falou. Na forma como ela tentou plantar dúvida. Na forma como ela sugeriu que meu pai pudesse estar confuso. Eu não tinha prova. Não tinha nada concreto. Mas meu instinto gritava. Patrícia sabia de alguma coisa. Marcos e Patrícia ficaram mais 1 hora na minha casa. A gente conversou. Tentou pensar em possibilidades. Em quem mais poderia ter tido acesso à casa do meu pai. Mas tudo levava ao mesmo lugar. Éramos só nós 3. Eu, Marcos e Patrícia. Ninguém mais. Quando eles foram embora, meu pai ficou. Disse que não queria voltar para a casa dele ainda. Que não conseguia ficar lá sozinho, olhando para o armário vazio, sentindo o vazio daquele dinheiro que tinha levado anos para juntar. Eu deixei ele ficar. Arrumei o sofá de novo, coloquei lençol limpo, travesseiro novo. A Ana ficou animada. Ela adorava o vô, mesmo ele sendo um homem de poucas palavras. Ela tinha um jeito de arrancar sorrisos dele que eu nunca consegui. Naquela tarde, depois de levar a Ana para a escola, eu sentei na mesa da cozinha com uma xícara de chá e comecei a pensar. Realmente pensar. Quem tinha roubado meu pai? A resposta lógica era Marcos. Ele sempre foi desleixado com dinheiro. Sempre viveu apertado. E agora que estava casado com a Patrícia, sempre tinha algum gasto novo. Algum projeto que precisava de investimento. Alguma dívida para pagar. Mas ele roubaria o próprio pai? Eu não queria acreditar, mas também não podia descartar. E Patrícia? Ela não tinha acesso direto à casa do meu pai. Mas... e se ela tivesse convencido Marcos a pegar o dinheiro? E se ela tivesse manipulado ele, plantado a ideia na cabeça dele? Eu precisava de respostas. Peguei o celular e mandei mensagem pro Marcos.
Preciso conversar contigo, a sós, sem a Patrícia. Ele demorou 20 minutos para responder. Tudo bem, passo aí depois do almoço. Às 2 da tarde, Marcos chegou, sozinho. Entrou meio ressabiado, as mãos nos bolsos, o olhar fugidio. O pai tá aí? Tá dormindo. Senta aqui comigo. Sentamos na varanda dos fundos, numa mesinha de plástico velha, com 2 cadeiras que rangiam a cada movimento. O sol batia forte, queimando a pele. Dava para ouvir o ventilador da casa do vizinho, o latido de um cachorro na rua de trás, o barulho de panela batendo na cozinha da dona Cida. Marcos, eu preciso te perguntar uma coisa. E preciso que tu seja honesto comigo. Ele me olhou, tenso. Pergunta. Tu pegou o dinheiro do pai? Ele arregalou os olhos, ofendido. Como é que tu pode me perguntar isso, Laura? Porque alguém pegou, e a gente precisa descobrir quem foi. Mas tu acha mesmo que eu roubaria o velho? Tu acha que eu sou capaz disso? Eu segurei o olhar dele, firme. Eu não sei do que tu é capaz, Marcos. Faz tempo que a gente não se fala direito. Faz tempo que eu não sei o que está acontecendo na tua vida. Ele desviou o olhar, mordendo o lábio. Eu não roubei, Laura. Eu juro por Deus que eu não roubei. Então quem foi? Eu não sei. Mas não fui eu. E a Patrícia? Ele se levantou da cadeira, irritado. A Patrícia? Que história é essa agora? Ela agiu estranha hoje de manhã. Tu viu? Ela tentou colocar dúvida na cabeça do pai, como se ele tivesse confuso. Ela só estava tentando ajudar. Ou ela estava tentando desviar o foco. Marcos me olhou com raiva. Uma raiva que eu não via nele há anos. Tu sempre teve um problema com a Patrícia, Laura. Desde o começo. Tu nunca aceitou ela. Nunca deu uma chance pra ela. Eu não confio nela, Marcos. Nunca confiei. Pois deveria. Porque ela é a melhor coisa que já aconteceu na minha vida. Ele deu as costas e saiu, batendo o portão com força. Eu fiquei ali, sozinha, com o coração acelerado e a certeza de que alguma coisa estava muito errada. E olha, se essa história já te tocou de algum jeito, se você já enxergou um pedacinho de você aqui, não esquece de se inscrever. Você não imagina como isso ajuda. E me ajuda a continuar contando histórias como essa. Naquela noite, depois de colocar a Ana para dormir, eu sentei no chão do meu quarto, de costas para a cama, e comecei a chorar. Não sei quanto tempo fiquei ali. Chorava pela situação do meu pai. Chorava pela briga com meu irmão. Chorava por toda a distância que existia entre a gente. Chorava porque, no fundo, eu sabia que isso ia acabar mal, que essa investigação ia destruir o que restava da nossa família. Mas eu não podia parar. Meu pai confiou em mim, e eu ia descobrir a verdade, mesmo que isso me quebrasse. No dia seguinte, enquanto meu pai estava na sala assistindo o jornal e a Ana estava na escola, eu fiz uma coisa que nunca pensei que faria. Peguei as chaves do carro, dirigi até a casa do meu pai e entrei. O lugar estava silencioso. Cheirava a mofo, a roupa guardada, a solidão. Fui direto pro quarto dele. Abri o armário. Procurei a tal caixa de ferramentas. Estava lá, no fundo, embaixo de cobertores velhos. Abri. Vazia. Como ele tinha dito. Mas alguma coisa chamou minha atenção. Tinha um pedaço de papel amassado, enfiado entre as ferramentas. Peguei. Era um recibo. De uma loja de eletrônicos. Compra de um notebook. Valor: R$ 2.800. Data: 3 semanas atrás. Nome do comprador: Marcos Silva Ferreira. Meu coração disparou. Eu tinha encontrado a primeira pista. Voltei para casa com o recibo amassado na mão. Eu dirigia devagar, encarando o papel no banco do carona como se fosse uma bomba prestes a explodir. R$ 2.800. 3 semanas atrás. Um notebook novinho. Meu irmão, que vivia dizendo que não tinha dinheiro nem para pagar o cartão do mês,
Tinha comprado um notebook de quase R$ 3.000. E justamente no período em que o dinheiro do meu pai sumiu. Quando parei o carro na garagem, minhas mãos tremiam no volante. Eu queria acreditar que aquilo não era o que parecia. Queria acreditar que Marcos tinha uma explicação. Um pagamento atrasado que caiu, um empréstimo honesto, sei lá. Qualquer coisa que não fosse o óbvio. Meu pai estava sentado na sala quando entrei. A TV ligada no Jornal da Manhã, mostrando o alagamento em 3 bairros da cidade. Ele nem piscava. Só ficava ali, parado, afundado no sofá, com uma xícara de café fria na mão. Pai, chamei, tentando manter a voz firme. Ele virou o rosto devagar, como quem retorna de um lugar muito longe. Conseguiu dormir? Perguntei. Dormir? Ele riu sem humor. Dormir, filha? Depois do que aconteceu. Sentei ao lado dele. Tirei o recibo do bolso e coloquei na mesa de centro, empurrando lentamente na direção dele. Preciso te mostrar uma coisa. Ele pegou o papel, ajustou os óculos e leu. A testa dele se franziu, depois aliviou um pouco, como se estivesse tentando encaixar aquilo numa lógica que não existia. Tu achou isso lá em casa? Ele perguntou. Assenti. Tava dentro da caixa de ferramentas, amassado no canto. Meu pai fechou os olhos, respirando fundo. Tu acha que foi o Marcos? Ele perguntou sem rodeios. Engoli seco. Não queria responder aquilo. Não queria ser a primeira a apontar o dedo. Mas também não podia mais fingir que nada estava acontecendo. Eu não sei, pai, falei. Mas esse recibo não devia estar lá. E é muita coincidência. Ele ficou em silêncio, encarando o papel como se fosse uma sentença. O Marcos não é ladrão, ele disse, mas a voz saiu mais fraca do que deveria. Ele é irresponsável, é cabeça dura, mas ladrão, não. Eu também queria acreditar nisso. O celular vibrou no meu bolso. Era uma mensagem do próprio Marcos. Me desculpa pela forma que eu saí. A gente se fala depois. Olhei para meu pai. Ele continuava sem falar nada, o olhar perdido em algum ponto da parede. Pai, eu acho que a gente precisa conversar com ele de novo. Sozinhos, sem a Patrícia. Meu pai esfregou os olhos, cansado. Tu sabe como ele é. Se eu falar qualquer coisa, ele vai explodir. Então deixa que eu falo. Deixa que eu conduzo. Ele concordou com um gesto leve da cabeça. E foi nesse momento que senti o peso real de tudo. Eu estava virando uma espécie de detetive dentro da minha própria família. Pai, tem mais uma coisa, falei, hesitando. Ele levantou os olhos. A Patrícia, ela agiu estranho hoje. Muito estranho. Tu viu? Meu pai respirou fundo, inclinando o corpo para frente. Eu sei. Eu percebi. O senhor acha que ela pode estar envolvida? Ele demorou para responder. Eu não quero acreditar, mas aquela guria sempre foi esperta demais. Sempre ligada em dinheiro. Sempre sabendo onde colocar palavra. Ele fez uma pausa. Mas eu nunca pensei que ela pudesse fazer isso comigo. Eu também não sabia o que pensar. A Ana entrou correndo na sala naquele instante, rindo sozinha de alguma coisa que tinha visto na TV. Ela subiu no colo do meu pai e se deitou no peito dele. E ali, naquele gesto tão simples, eu vi algo quebrar dentro dele. Ele passou a mão devagar no cabelo dela, os dedos tremendo. Eu só queria que tudo ficasse bem, ele murmurou. E foi ali, vendo minha filha abraçada com meu pai, que eu senti um aperto enorme no peito. Aquele dinheiro não era só dinheiro. Era cuidado, era proteção, era futuro. A gente vai descobrir, pai, eu disse, firme. Eu prometo. Ele apenas assentiu, com os olhos marejados. Aliás, se você tá aqui comigo até agora, é porque essa história te tocou de alguma forma. Então aproveita e se inscreve no canal. Isso me ajuda demais a continuar trazendo histórias como essa. Depois do almoço,
Deixei a Ana com uma vizinha de confiança e levei meu pai até a casa dele. Precisávamos olhar tudo de novo, procurar sinais. Qualquer coisa que tivesse passado despercebida. Quando entramos, o cheiro de abandono bateu forte. Mofo, papel velho, piso úmido. A casa parecia menor, como se tivesse encolhido junto com a dignidade do meu pai. Abrimos gavetas, reviramos armários, verificamos portas, janelas, frestas, fechaduras. Nada. Tudo em perfeito estado. Sem arrombamento, sem sinal de força. Apenas vazio. Eles sabiam exatamente onde procurar. Meu pai disse, a voz amarga. Quem fez isso? Sabia da minha rotina. Sabia que eu saía cedo e só voltava à noite. Marcos sabia, respondi, antes de conseguir me segurar. Meu pai me olhou, não com raiva, com derrota. Eu não quero acusar meu próprio filho, Laura. Ele passou a mão no rosto. Mas se não foi ele, quem mais poderia ter sido? Fiquei quieta. Quando estávamos quase desistindo, percebi algo estranho. A janela do quarto dele tinha o trinco amassado. Não estava quebrado, só levemente torto, como se tivesse sido forçado para dentro e depois empurrado de volta no lugar. Pai, vem ver isso aqui. Ele se aproximou, examinando o trinco com as mãos calejadas. Isso não estava assim antes, ele disse. Meu coração disparou. Aquilo mudava tudo. Alguém tinha entrado. Não pela porta, pela janela. E se alguém entrou, alguém pode ter visto algo. Pai, quem mora ao lado? Quem estava em casa essa semana? Ele ficou pensativo. O João, o vizinho da esquerda. Ele sempre fica na janela, olhando tudo. Eu respirei fundo. Eu sabia o que precisava fazer. Eu ia bater na porta do João. E eu ia descobrir o que ele viu. Bati na porta do João com força suficiente para ele entender que não era visita de chimarrão. A madeira oca fez aquele som abafado de casa antiga. Esperei alguns segundos. Nada. Bati de novo. Mais forte. A janela ao lado se abriu devagar, rangendo. João apareceu com a cara amassada de sono e um cigarro apagado preso no canto da boca. Devia ter uns 60 anos. Camisa regata com manchas de óleo e aquele olhar típico de quem sabe tudo da rua, e guarda mais do que deveria. Bah, Laura? Ele disse, coçando a cabeça. Que houve, guria? Aconteceu alguma coisa com o Ramiro? Respirei fundo. João, preciso falar contigo. É sério, sobre o meu pai. O rosto dele mudou na hora. Apagou o cigarro no próprio dedo, como quem esqueceu da dor. Entra, entra, ele disse, abrindo a porta. A casa dele tinha cheiro de cigarro velho misturado com feijão esquecidos no fogão. A TV estava ligada num canal de pesca, sem som. Um gato preto dormia em cima da geladeira. Sentamos à mesa. Eu não rodeei. João, o dinheiro do meu pai sumiu. Todo o dinheiro que ele juntou. E alguém entrou na casa dele. Os olhos dele arregalaram. Eu sabia que tinha alguma coisa errada, ele disse, batendo a mão na mesa. Mas o Ramiro é orgulhoso, né? Nunca fala nada. Tu viu alguma coisa? Qualquer coisa. Alguém entrando. Alguém saindo. Gente estranha. Movimento. Ele ficou pensativo, mordendo o lábio como quem remexe lembranças. Olha... Ele começou devagar. Uns dias atrás eu estava sentado na janela, tomando meu chimarrão, quando vi alguém ali perto da casa do teu pai. Meu coração disparou. Quem? Ele franziu a testa, como se estivesse tentando puxar a memória. Era de noite. A rua estava escura. Mas... parecia o Marcos. Senti um frio subir pelas costas. O Marcos? Tu tem certeza? Bah, guria. Certeza absoluta não dá pra ter. Mas era a altura dele. O jeito de caminhar. E tinha uma mulher junto. Meus olhos se estreitaram. Como assim uma mulher? Bah, parecia a Patrícia.
Mas pode ter sido outra pessoa. Eu só vi de longe. Eles entraram rapidinho. Pela janela mesmo, não pela porta. Eu até estranhei porque a janela estava aberta, e o Ramiro nunca deixa aquilo aberto à noite. Apertei a mesa com força. Meu coração martelava no peito. Que dia foi isso, João? Acho que umas 3 semanas atrás. A data bateu exatamente com o dia da compra do notebook. Eu respirei fundo, tentando manter a calma. João, por favor, tu não fala isso pra mais ninguém. Nem pro meu pai, nem pro Marcos, nem pra Patrícia. Isso fica entre nós, certo? Ele levantou as mãos. Pelo amor de Deus, Laura, eu não me meto em encrenca. Eu só quero ajudar. O Ramiro não merece isso. Levantei da mesa, agradeci e saí. O ar lá fora parecia mais pesado do que dentro da casa. Caminhei até o carro como quem atravessa um corredor de decisão. O vento trazia cheiro de terra molhada, e alguém estava fritando alho em alguma casa próxima. Tudo tão normal, tudo tão igual. E eu ali, com um pedaço da minha família desmoronando na mão. Quando cheguei em casa, o Marcos estava sentado na minha calçada, com os cotovelos apoiados nos joelhos, a cabeça baixa. A Patrícia não estava com ele. Ele levantou assim que me viu. A gente precisa conversar, ele disse, a voz firme. Eu também preciso, respondi. Entramos. Meu pai estava na sala, mas eu pedi para ele me dar alguns minutos com o Marcos. Ele concordou, embora com evidente desconfiança. Sentamos na mesa da cozinha. Marcos não perdeu tempo. Eu sei o que tu tá pensando, ele começou. Que eu roubei o pai. Que eu peguei o dinheiro. Que eu comprei o notebook com o dinheiro dele. Eu cruzei os braços. Tô ouvindo. O notebook. Ele respirou fundo. Eu comprei parcelado. No carnê. Não foi com o dinheiro do pai. Eu comprei para tentar conseguir um freelance, trabalhar de casa, ganhar um extra. Eu queria fazer algo para parar de depender dos outros. Me mostra o carnê então, falei direta. Ele engoliu seco. Tá lá em casa. Posso ver? Silêncio. Marcos ficou alguns segundos sem me encarar. Quando levantou o rosto, os olhos dele estavam cheios de lágrimas contidas. Eu não posso te mostrar, Laura. É por quê? Porque eu não quero que tu vá lá. A Patrícia vai brigar comigo. Ela não quer que ninguém mexa nas nossas coisas. Meu estômago embrulhou. Marcos, falei devagar. Isso não é sobre a Patrícia. Isso é sobre o dinheiro do pai. Sobre um roubo. Sobre uma traição. Ele bateu a mão na mesa. Eu não roubei o pai, Laura. Gritou. Tu acha que eu sou o quê? Um monstro? Eu não sei mais o que achar, respondi. Mas eu sei que tem coisa errada. Eu sei que tu tá escondendo alguma coisa. E eu sei que a Patrícia tá no meio disso também. Ele levantou, andando de um lado para o outro. Tu não entende, ele disse. Tu sempre se mete. Sempre acha que tá certa. Sempre acha que eu sou o problema. Eu tô cansado disso. Marcos. Se tu não roubou, então me ajuda a descobrir quem roubou. Me ajuda a provar tua inocência. Ele parou. Respirou fundo. Sentou de novo. Eu não sei se eu posso, ele disse, a voz quase um sussurro. Claro que tu pode. É só me dizer a verdade. Ele balançou a cabeça. A verdade vai destruir tudo. Antes que eu pudesse perguntar mais, meu pai entrou na cozinha. Ele parou na porta, olhando de um para o outro. Vocês dois, ele disse, parecem dois estranhos, dois inimigos. E eu não criei vocês para isso. Marcos abaixou a cabeça. Eu senti os olhos arderem. Meu pai respirou fundo e disse: Eu só quero saber quem fez isso. Só isso. Marcos levantou devagar. Pegou a chave do carro no bolso. Eu preciso pensar. Depois eu volto. Ele saiu sem olhar para trás. Eu fiquei ali, encarando a porta fechada,
sentindo um nó se formar. E foi ali que percebi. Marcos não era culpado. Mas ele sabia quem era. E estava apavorado demais para dizer. Depois que o Marcos saiu, a casa ficou silenciosa de um jeito estranho. Não era um silêncio vazio. Era um silêncio pesado, daqueles que parecem segurar o ar no lugar. Meu pai ficou parado na cozinha, olhando para a porta como se esperasse que o filho voltasse a qualquer momento. Mas eu sabia que ele não voltaria tão cedo. Ele precisava fugir antes de encarar a verdade. Eu preparei café, mas nem eu nem meu pai tocamos na xícara. Ficamos ali, sentados, um de frente para o outro, sem saber o que dizer. Havia um abismo entre nós e o Marcos, entre nós e a verdade. Ele está escondendo alguma coisa, meu pai disse finalmente. Eu também acho, respondi. Tu acha que a Patrícia tem a ver com isso? Ele perguntou, a voz baixa, quase como se tivesse medo da resposta. Eu respirei fundo. Pai, eu não sei, mas tudo nela me grita alerta. Ela é controladora, manipuladora e sabe muito bem como agir quando precisa parecer inocente. Eu nunca vi uma lágrima verdadeira naquele rosto. Ele passou a mão no rosto, cansado. Eu não queria que meus filhos passassem por isso. Nem eu. A tarde passou arrastada. Eu levei meu pai para tomar um ar no pátio. Deixei ele sentado na cadeira de plástico debaixo do toldo, enquanto a chuva fininha começava a voltar. Ele ficou olhando para o nada, mexendo no anel velho da mão esquerda, o único pedaço que ele ainda carregava da minha mãe. Eu entrei em casa para pegar uma manta, e quando voltei, vi alguém parado do lado de fora do portão. Patrícia, sozinha, com uma expressão que eu jamais tinha visto nela. Ela estava nervosa, tremendo. Andava de um lado para o outro, segurando a bolsa contra o peito como se estivesse protegendo algo. Eu abri o portão devagar. O que tu tá fazendo aqui? Perguntei, sem esconder minha desconfiança. Ela olhou direto nos meus olhos e disse: A gente precisa conversar. Agora. Só nós duas. Meu pai levantou da cadeira na mesma hora. O que tu quer, Patrícia? Ele perguntou desconfiado. Ela ergueu uma das mãos. Por favor, seu Ramiro. É sério. É importante. Olhei para o meu pai. Ele me deu um aceno curtíssimo, quase imperceptível. Um vai silencioso. Um descobre o que ela sabe. Levei Patrícia para a sala. Fechei a porta. Ela ficou em pé, andando de um canto a outro, respirando fundo como quem ensaiava uma confissão há muito tempo. O Marcos não sabe que eu vim, ela começou. Eu imaginei, respondi. Ele vai me matar se descobrir. Então é melhor falar rápido. Falei, cruzando os braços. Ela parou na minha frente, mordendo o lábio, as mãos trêmulas. Eu não sei como começar, ela disse. Começa dizendo a verdade, respondi. Patrícia fechou os olhos por um segundo. Quando abriu, estavam marejados, mas eu não conseguia dizer se eram lágrimas reais ou dramatização. Eu sei que o dinheiro sumiu, ela disse. E sei quem entrou na casa do seu Ramiro. Um arrepio percorreu todo o meu corpo. Quem? Perguntei sem piscar. Ela respirou fundo. Foi o irmão dele. Eu franzi o senho. O tio Agenor? Perguntei surpresa. Patrícia, o tio Agenor mal consegue subir a escada da própria casa. Ele tá com a coluna destruída. Ela balançou a cabeça. Eu não tô falando dele, tô falando do outro. Do irmão mais novo, o Paulo. Meu corpo travou na mesma hora. O Paulo? Mas o Paulo sumiu faz anos. A gente nem tem mais contato com ele. Mas ele apareceu, ela disse, engolindo seco. Eu vi ele. Entrando na casa do seu Ramiro, pela janela. À noite. Eu reconheci o jeito de caminhar, o jeito de mexer no boné.
Eu fiquei em choque. Não falei nada pra ninguém porque... Ela respirou fundo, olhando pro chão. Porque eu sei o que ele pode fazer se descobrirem que eu vi. Eu continuei olhando pra ela, sem dizer nada. Meu coração batia alto dentro da cabeça. Paulo, o irmão mais novo do meu pai. O desgarrado da família. O que sempre trazia confusão. O que pedia dinheiro emprestado e nunca devolvia. O que sumiu depois de envolver-se com gente perigosa. O que ninguém via há pelo menos 4 anos. Patrícia, falei devagar. Tu tens certeza do que tá dizendo? Ela levou a mão ao peito, desesperada. Laura, eu juro pela minha mãe. Eu vi ele. Eu vi com esses olhos aqui. Ele tava com uma mochila preta nas costas. Ele entrou rápido e saiu mais rápido ainda. Eu fiquei apavorada. O Marcos não acreditou em mim. Disse que eu tava vendo coisa. Mas eu sei o que eu vi. Eu tentei absorver tudo. Um nome que eu não esperava. Uma possibilidade que eu nunca teria considerado. Uma nova peça no quebra-cabeça que parecia não ter fim. Por que tu não falou isso pro Marcos antes? Perguntei. Porque ele ia atrás do Paulo. Ela respondeu, a voz tremendo. E o Paulo? O Paulo não é alguém com quem se mexe. Eu olhei para ela, longamente. E quanto mais ela falava, mais algo dentro de mim gritava que aquela história tinha cheiro de mentira. Era convincente. Demais. Bonitinha. Demais. Conveniente. Demais. E acima de tudo, ela desviava completamente o foco do Marcos. Patrícia percebeu meu silêncio e tentou parecer frágil. Laura, por favor, acredita em mim. Eu tô tentando ajudar. Ajudar quem? Perguntei. A mim? Ou o Marcos? Ela empalideceu. Antes que ela respondesse, meu pai apareceu na porta da sala. Patrícia, ele disse, a voz baixa e firme. Vem aqui um pouco. Ela travou. Eu também. Meu pai deu um passo para dentro da sala. O rosto dele estava duro, inflexível. Eu quero olhar nos teus olhos, ele disse, e ouvir tu repetir essa história de novo. Patrícia ficou imóvel, e eu soube naquele instante que a mentira dela não ia sobreviver 2 minutos na frente dele. O que eu não sabia é que o que aconteceria naquele minuto ia mudar completamente a investigação. Meu pai entrou na sala devagar, como se cada passo carregasse um pedaço do peso que estava esmagando ele. Patrícia ficou imediatamente tensa, o corpo rígido, as mãos agarrando a bolsa como se pudesse desaparecer dentro dela. Eu fiquei de pé, observando os dois como quem assiste a um fio prestes a arrebentar. Repete, Patrícia, meu pai disse, a voz baixa, mas firme. Repete exatamente o que tu acabou de dizer para minha filha. Ela engoliu seco. Deu um passo para trás, depois outro. Eu quase achei que ela fosse fugir pela porta. Seu Ramiro, ela começou com a voz trêmula. Eu só contei o que eu vi. Eu juro. Eu vi o Paulo entrando na sua casa. Eu reconheci ele. O rosto do meu pai endureceu de uma forma que eu nunca tinha visto. Tu não viu nada, ele disse. O Paulo tá morando em Caxias do Sul desde o ano retrasado. Eu falei com ele no aniversário da tua mãe, Laura. Ele não pisa em Porto Alegre há 3 anos. O sangue sumiu do meu rosto. Patrícia arregalou os olhos, perdida. Ou fingindo estar. Mas eu juro, eu vi. Tu viu mentira. Meu pai cortou. Ou inventou. Ou tá tentando me enlouquecer. Ela ficou completamente imóvel. Só piscava rápido demais. A ficha caiu com um estrondo dentro de mim. Aquela história só tinha um objetivo: desviar o foco do Marcos. Meu pai aproximou-se dela um pouco mais. Patrícia, por que tu tá mentindo pra minha filha? Ela começou a tremer. Literalmente tremer. As mãos dela se abriram e fecharam, como se procurassem algo para segurar. Eu... Fala,
Meu pai disse. Fala antes que eu perca a paciência. Ela inspirou fundo, tentando se recompor. E quando finalmente abriu a boca, a voz saiu bem mais firme do que eu esperava, porque eu estava tentando proteger o Marcos. Meu pai ficou estático. Eu também. Do quê? Perguntei, com o coração disparando. Ela fechou os olhos. De vocês. Disse, quase num sussurro. De vocês julgarem ele. De vocês destruírem ele. Eu sabia que se vocês achassem que foi ele, iam crucificar ele. E ele não aguenta isso. Ele já tá passando por muita coisa. Meu pai franziu a testa. Muita coisa? Como o quê? Ela abriu os olhos devagar, mas não olhou para nenhum de nós. O Marcos perdeu o emprego, de novo, e não me contou. Ele tá devendo para Deus e o mundo. Tá sendo cobrado por gente perigosa e tá desesperado. Meu estômago virou. Desesperado a ponto de roubar o próprio pai? Perguntei. Ela balançou a cabeça rapidamente. Eu não sei. Eu juro que eu não sei. Mas eu tentei ganhar tempo. Eu tentei tirar vocês da cola dele. Eu pensei que se vocês acreditassem que tinha sido outra pessoa, o Marcos ia conseguir resolver as coisas antes que tudo explodisse. Meu pai levou a mão à testa e se sentou, como se a perna tivesse cedido. Isso não faz sentido nenhum, ele murmurou. Patrícia começou a chorar. Mas era aquele choro estranho, seco, que fazia barulho, mas não fazia lágrima. Eu só quis ajudar, ela repetia. Eu só quis ajudar. Eu olhava para ela e não via arrependimento. Via medo e culpa. E outra coisa que eu ainda não conseguia definir. Patrícia, falei. Tu sabe do que aconteceu com o dinheiro do meu pai? Ela abriu os olhos devagar. E dessa vez, ela olhou diretamente nos meus. Eu sei menos do que vocês acham, ela disse. Mas sei mais do que eu deveria. O ar pesado da sala parecia dobrar. Explica, meu pai ordenou. Ela respirou fundo, enxugou o rosto, endireitou a postura e disse: O Marcos esconde coisas. De mim, de vocês, de todo mundo. E eu encontrei uma mensagem no celular dele. Uma mensagem que ele apagou logo depois. Mas eu vi. Que mensagem? Perguntei. De um número sem nome, dizendo: o valor não bateu, falta 20 mil. Meu coração parou por um segundo. Meu pai arregalou os olhos. 20 mil. Ele repetiu. Era quase o que tinha na caixa. Patrícia começou a andar pela sala, como se a verdade queimasse os pés dela. Eu perguntei para ele o que era aquilo, ela disse. Ele disse que era golpe, que alguém estava tentando extorquir ele, que não era nada, que eu não me metesse, mas... Ela olhou para mim. O Marcos nunca mexeu com esse tipo de gente. Nunca. Ele não teria coragem. Ele não saberia como. Eu mordi o lábio. Patrícia, tu acha que ele pode ter caído num golpe e tentado repor o dinheiro com o que pegou do meu pai? Ela fechou os olhos. Eu não sei, Laura. Eu só sei que ele estava apavorado. Apavorado de verdade. E que não é só dinheiro. Tem alguém cobrando ele. Tem alguém atrás dele. Meu pai passou a mão no rosto, cansado, como se aquilo fosse muito maior do que ele imaginava suportar. Onde ele tá agora? Perguntei. Eu não sei. Ele saiu de casa ontem à noite e não voltou. Disse que ia resolver um negócio. E só. Algo apertou dentro de mim. Muito. Meu pai levantou devagar. A voz dele saiu rouca. O Marcos tá em perigo. Patrícia assentiu. Eu acho que tá. Eu senti o chão desaparecer sob meus pés por um instante. Até ali eu tinha pensado em traição, em injustiça, em mentira. Agora, eu estava vendo outra coisa. Desespero, medo, ameaça. E naquele momento, pela primeira vez, percebi uma verdade que eu não tinha deixado entrar até agora.
Talvez o Marcos não tivesse roubado por maldade. Talvez tivesse roubado por sobrevivência. Aliás, se você já passou por algo que tirou o chão dos seus pés, fica comigo. E se essa história tá te prendendo, se inscreve aqui no canal. Isso me ajuda a continuar trazendo relatos que tocam fundo. Quando olhei para o meu pai, entendi que ele tinha chegado no limite. Ele parecia um homem dividido entre dois mundos: a raiva pelo que fizeram com ele e o medo de perder um filho. A gente precisa achar ele, eu disse. Meu pai assentiu, com os olhos marejados. Antes que seja tarde demais. E assim, nossa investigação, que começou com um roubo, agora se transformava numa corrida contra o tempo. Porque meu irmão não era mais só um suspeito. Era uma vítima. E talvez o próximo alvo. Saímos de casa quase ao mesmo tempo. Meu pai pegou o casaco velho pendurado atrás da porta, mesmo que não estivesse frio. Acho que era mais um gesto automático do que necessidade. Patrícia ficou parada no meio da sala, abraçando a própria bolsa, como se não soubesse se devia ir embora, ficar ou desaparecer. Tu vai para casa? Perguntei. Ela hesitou. Eu não sei. Se o Marcos voltar e não me encontrar lá, ele vai enlouquecer. Meu pai olhou para ela com um olhar duro, muito mais duro do que eu imaginava que ele ainda era capaz de ter. Se o Marcos voltar, ele precisa te contar a verdade, não esconder mais nada. Ela abaixou os olhos. Saímos. A rua estava úmida, o cheiro de chuva misturado com fumaça de lareira de algum vizinho. Era uma tarde cinza, pesada, aquele tipo de tarde em Porto Alegre que parece que nunca vai virar noite, mas também nunca é dia de verdade. Onde a gente procura primeiro? Perguntei, destravando o carro. Meu pai pensou por alguns segundos. O Marcos tem alguns lugares onde se esconde quando tá com problema. Ele suspirou. O campo de futebol do bairro, a praça perto do colégio onde vocês estudaram, e a oficina do velho Nestor. Eu dei partida e fomos primeiro até a oficina. Era um lugar apertado, cheio de latas de óleo, pneus velhos e carros desmontados. O cheiro de gasolina queimava o nariz. Nestor, um senhor baixinho e meio surdo, levantou a cabeça quando nos viu entrar. Ramiro. Bah, quanto tempo, galo velho? Ele disse, batendo no ombro do meu pai. Depois a gente conversa. Meu pai respondeu. Tu viu o Marcos por aqui? Nestor pensou por alguns segundos. Bah... Vi ele ontem, sim. Tava meio alterado, falando rápido. Perguntou se eu tinha um canto para ele guardar uma mochila. Eu disse que não. Ele ficou irritado e foi embora. Uma mochila. Meu pai olhou para mim na mesma hora. Era impossível ignorar o símbolo. Dinheiro some. Suspeito está em desespero. Mochila aparece. Não tem como não ligar os pontos. Ele disse para onde ia? Perguntei. Nestor coçou a cabeça. Só disse que precisava resolver uma coisa. Nada além disso. Voltamos para o carro. Meu pai passou a mão no rosto, cansado, como se estivesse segurando o mundo inteiro nos ombros. Ele tá fugindo de alguma coisa, ele murmurou. Ou de alguém, respondi. Fomos até a praça. Um lugar simples com bancos de cimento, balanços enferrujados e algumas árvores tortas. Era ali que a gente brincava quando era criança, correndo entre as sombras das árvores enquanto minha mãe sentava no banco e observava. A lembrança doeu. O lugar estava vazio. Só uma senhora alimentando pombos e um menino andando de bicicleta. Nada, eu disse, suspirando. Meu pai olhou ao redor, inquieto. Laura, e se ele estiver machucado? E se alguém tiver pego ele? A preocupação na voz dele era quase palpável. Não era mais sobre o dinheiro. Não era mais sobre traição. Era sobre o filho. Sobre um pai com medo de perder o único vínculo que lhe restava. A gente vai achar ele, pai. Eu prometo. Seguimos para o campo de futebol do bairro. Era um terreno de areia batida, cercado por uma cerca de arame torta,
com uma barra de gol meio caída. Um grupo de adolescentes jogava bola ali, chutando forte, rindo alto. O cheiro de churrasquinho vindo da esquina impregnava o ar. Vocês viram o Marcos por aqui? Perguntei para um deles, um guri magro com camiseta larga e boné virado ao contrário. Ele pensou. O Marcos? Aquele que joga de volante? Perguntou. Assenti. Bah, vi ele mais cedo. Tava sentado lá atrás, perto da árvore grande. Tava estranho. Tipo, nervoso. Levou uma ligação e saiu correndo. Ó, pra que lado? Perguntei, tentando conter minha ansiedade. O guri apontou para uma rua estreita que descia para o centro do bairro. Ele foi pra lá. Tava com uma mochila preta. De novo, a mochila. Começamos a andar naquela direção sem falar nada. A rua era uma ladeira leve, com casas simples, muitas com roupas no varal e portas abertas. O cheiro de feijão cozinhando vinha de uma janela. Um cachorro latiu atrás de um portão enferrujado. Era a vida comum acontecendo, enquanto a nossa desmoronava. Chegamos num ponto onde a rua se dividia em duas. Uma seguia para a da avenida principal, a outra para a beira do arroio. Meu pai olhou ao redor, aflito. Para onde a gente vai? Eu estava prestes a responder quando meu celular vibrou. Uma mensagem. Número desconhecido. Apertei para abrir. Se você continuar procurando o Marcos, o próximo a sumir é o velho. Meu sangue congelou. O que foi, filha? Meu pai perguntou, percebendo minha expressão. Eu virei o celular para ele. O rosto dele empalideceu na hora. Ele se aproximou de mim, como se pudesse me proteger de alguma coisa invisível. Laura. Isso é sério demais. Isso é perigoso. Minha respiração ficou rasa. Pai, alguém tá atrás do Marcos. Alguém perigoso. E agora, tá atrás de ti também. Ele engoliu seco. A gente tem que ir pra polícia. Eu balancei a cabeça. Sem o Marcos? Sem saber o que ele fez? Sem saber quem tá perseguindo ele? Eles não vão fazer nada. Vão pedir pra esperar, pra registrar a ocorrência. E enquanto isso... Minha voz falhou. Enquanto isso, ele pode estar morrendo em algum lugar. Meu pai passou a mão pelo cabelo, desesperado. O que a gente faz, então? Eu respirei fundo. A gente continua procurando, mas com cuidado. E sem falar com a Patrícia até entender o papel dela nisso tudo. Meu pai assentiu, ainda tremendo. O Marcos nunca se meteu com gente assim, ele murmurou. Nunca. Ninguém começa metido, pai, eu respondi. A gente escorrega devagar. E quando vê, já tá dentro. Aliás, se essa história tá te prendendo aqui comigo, aproveita e se inscreve no canal. Eu prometo continuar trazendo histórias que mexem com o coração da gente. Andamos até a avenida. Era quase fim de tarde. As luzes dos postes começando a acender. Carros passando devagar por causa das poças de chuva. Cada rosto que eu via, eu procurava meu irmão. Cada esquina, cada ponto de ônibus, cada bar. Nada. Até que, na parada de ônibus da frente do mercadinho, eu vi algo no chão. Uma carteira. Eu reconheci na hora. Era a carteira do Marcos. Estava aberta, encharcada. Documentos espalhados. Foto dele com a Patrícia. Cartões. E um papel amassado, meio rasgado. Peguei o papel. Meu coração quase saiu pela boca. Era um aviso. 2 palavras rabiscadas à caneta. Volto logo. Era a letra dele. Mas não tinha assinatura. Não tinha data. E parecia um recado escrito às pressas. Ou sob ameaça. Eu olhei para o meu pai. Ele olhou para mim. E naquele instante, nós dois entendemos. O Marcos não estava só fugindo. Ele estava sendo caçado. Levei a carteira nas mãos, como se carregasse uma relíquia frágil. Meu pai caminhava ao meu lado, respirando rápido demais para um homem que sempre teve o controle de tudo. A chuva fina começava a cair outra vez.
batendo no asfalto com aquele cheiro de terra molhada que sempre me lembrava da infância. A verdade é que tudo naquele dia parecia um retorno a lugares que eu não queria revisitar. Entramos no carro sem falar nada. Eu coloquei a carteira do Marcos no painel, abri os documentos, virei a foto dele com a Patrícia. Ele estava sorrindo. Ela também. Era uma imagem que, em outro dia, teria sido bonita. Hoje, parecia uma mentira impressa em papel barato. O que significa isso? Meu pai perguntou, apontando para o bilhete. Não sei, respondi. Mas não parece um recado deixado por vontade própria. Ele passou a mão pelos olhos, exausto. O que o meu filho se meteu, Laura? O que ele fez? Eu não tinha resposta. Só medo. Decidi ir para a casa do Marcos. Patrícia podia ter ido embora, ou talvez estivesse esperando por notícias. Quando chegamos, a porta da frente estava encostada. Senti um frio na espinha. Pai, fica atrás de mim, eu disse, empurrando devagar. A sala estava uma bagunça, não destruída, mas revirada, como se alguém tivesse procurado algo específico. Gavetas abertas, almofadas arrancadas, a mesa de centro empurrada, um copo quebrado no chão. Meu Deus, meu pai murmurou. Isso não é obra do Marcos. Ele pode ser cabeça dura, mas nunca faria essa sujeirada toda. Eu caminhei até o quarto deles. Abri devagar. O cheiro de perfume feminino misturado com um fundo de mofo enjoado estava no ar. As roupas estavam espalhadas sobre a cama, como se alguém tivesse arrumado uma mala às pressas. Ou talvez, como se alguém tivesse esvaziado uma mala. Patrícia viajou? Perguntei, embora já soubesse a resposta. Meu pai olhou ao redor, lento, absorvendo o caos. Não sei. Mas isso aqui tá muito errado. Voltei para a sala e procurei por qualquer coisa que pudesse ser pista. Foi então que vi um envelope amassado caído atrás do sofá. Peguei. Era uma conta de luz, mas o verso tinha anotações, números, vários, valores, datas e 3 iniciais circuladas. JF. Mostrei para o meu pai. O que é isso? Ele perguntou. Não sei, mas pode ser alguém cobrando. Ou alguém para quem o Marcos devia dinheiro. Olha isso. Apontei para uma data. 3 semanas atrás. Mesmo período do sumiço do teu dinheiro. Meu pai sentou no braço do sofá, completamente derrotado. Meu Deus do céu! De repente, ouvimos passos no corredor. Passos firmes, rápidos. Meu coração parou. Olhei para o meu pai e ele entendeu na hora. Era a mesma expressão que ele fez quando me ensinou, aos 8 anos, o que era perigo real. A porta da frente se abriu com força. E Patrícia entrou. Mas não como antes. Dessa vez ela parecia devastada. O cabelo desgrenhado, a maquiagem borrada, as mãos suadas, o olhar perdido. O que vocês estão fazendo aqui? Ela perguntou. Mas a voz não tinha agressividade nenhuma. Era puro pânico. Onde está o Marcos? Perguntei avançando um passo. Ela passou as mãos no rosto, respirando rápido. Eu não sei. Eu juro que não sei. Eu cheguei agora e encontrei tudo assim. Meu pai avançou 2 passos. Patrícia, chega de mentira. A gente sabe que o Marcos está metido com gente perigosa. A gente sabe que tinha dívida. E a gente sabe que tu sabe mais do que tá dizendo. Ela deu um passo para trás, batendo as costas na parede. Eu tava tentando proteger ele. Ela chorou finalmente. Eu sabia que vocês iam culpar ele. Eu sabia que iam destruir ele. Patrícia, falei. A gente não quer destruir ninguém. A gente quer salvar o Marcos. E para isso a gente precisa da verdade. Ela balançou a cabeça, como se estivesse lutando com os próprios pensamentos. Eu não posso, murmurou. Patrícia, meu pai disse, a voz endurecendo. Tu ama o Marcos?
Ela ergueu o olhar, chorando de verdade agora, com toda a minha alma. Meu pai se aproximou dela, mais do que eu achei que fosse. Então salva ele. Nos diz onde ele tá. Nos diz quem tá atrás dele. Ela respirou fundo. O corpo dela parecia prestes a desabar. E então, ela falou. Tem um cara, um tal de Jefferson. Ele emprestou dinheiro pro Marcos meses atrás. Dinheiro que o Marcos não conseguiu pagar. E esse Jefferson, ele não é o tipo de homem que espera calmo. Ele começou a ameaçar, a cobrar mais, e mais, e mais. Meu estômago revirou. E o Marcos pegou o dinheiro do meu pai para pagar esse homem? Perguntei. Ela fechou os olhos. Eu acho que sim. Ele nunca admitiu. Mas eu vi conversas. Eu ouvi telefonemas. E ontem? Ela tremeu. Ontem o Marcos me disse que ia resolver de vez. E saiu. Meu pai levou a mão ao peito. Meu Deus! O meu filho! Patrícia, perguntei com a voz firme. Tu sabe onde esse tal de Jefferson fica? Ela hesitou. Eu não devia... Mas, sim. Ele frequenta um galpão na Zona Norte, perto do Distrito Industrial. Eu já fui lá uma vez, levando o Marcos. Mas eu nunca entrei. Só esperei no carro. Meu pai olhou para mim. A decisão estava estampada no olhar dele. Nós íamos até lá, mesmo que fosse o último lugar aonde deveríamos ir. Aliás, se você tá aqui comigo até agora, não esquece de se inscrever. Isso me ajuda demais a continuar trazendo histórias reais e profundas como essa. Patrícia, eu disse, tu vem com a gente. Ela arregalou os olhos. Não, ele me mata se souber que eu trouxe vocês. Meu pai respirou fundo. Então reza para ele não descobrir. E assim, nós três, 2 quebrados e uma desesperada, saímos em direção ao lugar onde, finalmente, a verdade ia começar a aparecer. E eu tinha um pressentimento terrível. A gente ia encontrar o Marcos, mas não ia gostar do que ia ver. A cidade parecia outra quando a gente entrou na Zona Norte. As ruas eram largas, mas vazias. As luzes dos postes piscavam. O vento carregava aquele cheiro de metal e carvão vindo das fábricas. Patrícia, no banco de trás, tremia tanto que parecia que o corpo dela queria fugir antes da alma. Meu pai estava ao meu lado, em silêncio. Mas era aquele silêncio carregado, que diz muito mais do que palavras. As mãos dele estavam fechadas, rígidas, apoiadas nos joelhos. Ele parecia prestes a enfrentar o pior, e ao mesmo tempo, rezando para não ser verdade. É aqui, Patrícia disse de repente, apontando para um galpão antigo, com uma placa torta escrita Estoque e Logística. Mas estava tudo fechado, apagado, silencioso. Somente uma luz fraca escapava por uma fresta da porta lateral. Estacionei o carro um pouco afastado. O coração batendo no pescoço. Tu tem certeza? Perguntei. Tenho, ela respondeu, quase num sussurro. Meu pai respirou fundo, abriu a porta do carro e desceu com uma força que eu não sabia que ele ainda tinha. Fomos atrás dele. O chão estava molhado, e cada passo fazia eco. Era como andar dentro de uma caixa de metal. Chegamos à lateral do galpão. A porta estava encostada. Meu pai colocou a mão nela. Olhou para mim. E naquele olhar tinha tudo. Medo, coragem, desespero, amor. Eu assenti. Ele empurrou devagar. O galpão era escuro, mas não completamente. Algumas lâmpadas penduradas piscavam, criando sombras longas nas paredes. Havia caixas empilhadas, paletes quebrados, máquinas velhas cobertas de poeira. E no fundo, quase escondido pela escuridão, um som baixo. Um gemido. Meu pai congelou. É ele, sussurrou. Corremos. Desviamos das caixas, tropeçamos nos cabos, seguimos o som até chegarmos atrás de um conjunto de paletes empilhados. E ali estava o Marcos. Sentado no chão, encostado na parede, com a roupa rasgada,
o rosto machucado e um corte profundo no supercílio. Os olhos dele estavam inchados, mas quando nos viu, tentou sorrir. Pai, ele murmurou, com a voz fraca. Meu pai caiu de joelhos na mesma hora, segurando o rosto do filho entre as mãos. Meu guri, o que fizeram contigo? Marcos tentou levantar a mão, mas ela tremia demais. Eu tentei resolver, ele disse arfando. Só piorou. Eu me ajoelhei também. Quem fez isso? Perguntei. Onde eles estão? Tem alguém aqui ainda? Ele respirou fundo, com dificuldade. Eles foram embora faz uns 20 minutos. Me deixaram aqui, disseram que era para eu conseguir o resto do dinheiro. Ou ia ser pior da próxima vez. Meu pai fechou os olhos, como se estivesse segurando o mundo nos ombros. Por quê, Marcos? Ele perguntou, a voz quebrada. Por que tu não falou comigo? Por que tu não pediu ajuda? Marcos engoliu seco. Porque eu já tinha te destruído uma vez, pai. Ele sussurrou. Eu roubei. Ele tossiu. Eu roubei o teu dinheiro. Todo ele. E mesmo assim, não deu para pagar tudo. O ar saiu do meu corpo. Meu pai ficou imóvel, como se tivesse levado um tiro. Marcos continuou chorando. Eu ia morrer devendo, e eu não queria que ninguém soubesse. Eu não queria que tu tivesse vergonha de mim de novo. Eu pensei que se eu te devolvesse o dinheiro depois, tudo ficava bem. Meu pai abaixou a cabeça, as lágrimas escorrendo silenciosas. Tu é meu filho, ele disse, com a voz mais frágil que eu já ouvi. Não interessa o que tu fez. Eu só queria tu vivo. Eu coloquei a mão no ombro do meu irmão. A gente vai tirar você daqui, tá? Mas a gente precisa ir agora. Antes que pudéssemos ajudar ele a levantar, ouvimos um barulho forte vindo do outro lado do galpão, como uma porta batendo. Meu pai virou o rosto na hora. Tem alguém aqui? Meu coração congelou. Patrícia deu um passo para trás, apavorada. Não é possível. Eles tinham ido embora. O barulho ficou mais alto. Passos. Lentos. Pesados. Vindo na nossa direção. Eu segurei o braço do meu pai. Pai, a gente precisa sair daqui. Agora. Ele levantou devagar, ajudando Marcos a se apoiar na parede. Os passos continuavam, ecoando, se aproximando. Meu pai me olhou. E naquele instante entendi. Ele ia proteger a gente com o próprio corpo se preciso fosse. Porque agora não era mais sobre dinheiro. Era sobre sobrevivência. Os passos ficaram cada vez mais próximos. Era como se o som vibrasse nas paredes de metal, ecoando dentro do meu peito. Meu pai me fez um sinal rápido com a mão. Um gesto instintivo, protetor, quase animal. Eu entendi na hora. Ele queria que eu ficasse atrás dele. Que eu e o Marcos fôssemos a última coisa que qualquer ameaça ali dentro alcançasse. Mas não deu tempo. Um homem apareceu entre as sombras do corredor lateral. Alto, forte, braços tatuados, boné preto. Os olhos dele eram frios, do tipo que não reconhecem vida no outro. Meu estômago travou. Patrícia tapou a boca com a mão para não gritar. Vocês demoraram, ele disse com uma calma assustadora. Eu sabia que iam voltar para procurar o guri. Meu pai deu um passo à frente, mesmo com as mãos tremendo. O que tu fez com o meu filho? Ele perguntou, a voz baixa, firme. O homem deu um sorriso torto. Só cobrei o que ele devia. Eu vi o momento exato em que o velho Ramiro quebrou por dentro. Mas ele não recuou. Ele vai pagar, meu pai disse. Mas tu não encosta mais um dedo nele. O homem riu. Vai pagar com o quê? Ele ergueu as mãos. Com a aposentadoria? Com o nada que vocês têm? O dinheiro que o guri trouxe não deu nem pra metade. E vocês acham que podem vir aqui dar ordem? Minha respiração ficou curta. Eu precisava pensar. Precisávamos sair dali. Quanto ele deve?
Perguntei, tentando manter a voz firme. O homem me olhou de cima a baixo. Pra quê? Ele perguntou. Vai pagar tu? Se for para tirar meu pai e meu irmão dessa situação, sim. Ele aproximou-se um passo. E outro. Meu pai colocou o braço na minha frente, mas eu segurei o punho dele. Eu precisava ouvir aquilo. Precisava entender o tamanho do buraco. Ele deve 25, o homem respondeu. E eu não tô falando só de dinheiro. Ele deve respeito. Ele deve palavra. Ele deve tempo. E isso... Ele apontou pro Marcos, caído no chão. Isso foi só o aviso. Meu pai explodiu. Se tu tocar de novo no meu filho, eu te arrebento! Ele gritou, com uma força que eu não sabia que ainda existia nele. O homem deu um sorriso lento. Bonito isso, mas inútil. Foi então que Patrícia fez algo que eu nunca esperei. Ela se colocou na frente do meu pai. Chega! Ela gritou com a voz rasgada. Chega! Vocês já fizeram o suficiente! Ele já entendeu! Ele não tem mais nada para dar! Pelo amor de Deus! Deixa a gente ir embora! O homem olhou para ela por um longo segundo e suspirou. Eu não tenho interesse em velho, nem em mulher. Ele olhou para o Marcos. Meu problema é com ele. Mas... Ergueu o queixo. Vocês estão atrapalhando. E eu não gosto de gente que atrapalha. Fomos tomados por um silêncio instantâneo. Meu coração batia tão forte que parecia que ia quebrar minhas costelas. O que tu quer para deixar a gente ir? Perguntei. Ele pensou por alguns segundos. 25 até sexta-feira. Meu pai riu. Um riso dolorido, amargo. Eu não junto isso nem em 20 anos. O homem deu de ombros. Não é meu problema. Eu senti as lágrimas ardendo, mas forcei a ficar firme. E se a gente denunciar? Perguntei. E se a polícia vier atrás de ti? Ele inclinou a cabeça para o lado, como quem observa um inseto. Tu acha mesmo que a polícia pisa aqui? E naquele instante, eu entendi. Não havia negociação. Não havia conversa. Havia apenas fuga. E eu fiz exatamente o que meu corpo mandou fazer. Peguei o Marcos pelo braço. Olhei para o meu pai. Ele entendeu. Patrícia também. E sem pensar duas vezes, corremos. Corremos como quem corre por vida. O homem gritou atrás de nós, mas não perseguiu. Talvez porque já tivesse dado o aviso. Talvez porque queria nos ver correr. Talvez porque sabia que, mesmo livres, continuávamos presos. Entramos no carro. O motor falhou uma vez antes de pegar. Meu pai segurou a mão do Marcos no banco de trás. Eu acelerei como nunca acelerei na vida. Ninguém falou nada até chegarmos em casa. A cidade inteira parecia distorcida pelas lágrimas que eu não deixava cair. Quando finalmente estacionei, meu pai ajudou o Marcos a sair do carro. Ele estava fraco, mas vivo. Patrícia ficou atrás dele, sem dizer uma palavra. Entramos em casa. Meu pai fez Marcos sentar no sofá, colocou um cobertor sobre ele, como fazia quando eu era criança. Depois sentou ao lado, segurando a mão do filho com força. Eu fiquei observando e percebi que, mesmo no caos, havia algo ali que fazia sentido. Amor. Distorcido, cansado, machucado, mas amor. Meu pai olhou para mim. A gente vai dar um jeito, ele disse. Nem que eu venda tudo, nem que eu volte a trabalhar, nem que eu comece do zero. Eu me ajoelhei ao lado dele. Pai, tu não vai pagar nada. Isso não é tua culpa. Não é tua dívida. É um crime. E a gente vai resolver isso juntos. Ele respirou fundo. Eu só quero meu filho salvo. Coloquei a mão no ombro dele. Ele tá salvo, porque tu nunca desistiu dele. Aliás, se essa história te tocou, se tu sentiu um pedaço da tua vida aqui, se inscreve no canal. A gente tá junto nessa. Marcos levantou o olhar, com dificuldade. Pai, ele sussurrou. Me desculpa. Meu pai apertou a mão dele. Tu tá aqui.
É isso que importa. E naquele momento, eu entendi. A verdade dói. A mentira destrói. Mas o amor reconstrói.